Olá pessoal, tá me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir? Valeu, Milena. Ô, Miquéias. João. Se conectando. João, Emanuelson, Olha aí. fale Estamos só. online. Você me ouve bem? Tô te ouvindo O tranquilo. nome aqui tá certo? Tá escrito, dá para ler normal? Tá 100%. Então pronto. Então, Tá espelhado. tá espelhado para funcionar. Então, multidão, esse aqui é o é o Instagram da Secult Arte, da Secretaria de Cultura Artística da UFC, que convidou a mim, professor Marcelo, e ao professor João Manuel para participar fazer uma conversa, uma apresentação sobre o projeto Música na Escola. Né? De antemão, queria agradecer pela iniciativa da Secretaria de Cultura Artística em nos convidar para esse momento e desejar boa sorte a todos, porque João e eu nunca fizemos uma live. Vamos começar junto. Vamos começar junto. E aí, João, tudo tranquilo? Tranquilo. Tá? Tô Tá na todo paz mundo de casa. trancado? Na paz de casa, todo mundo trancado nessa quarentena, Todo tentando mundo ver aqui. o que é. As Então já temos conexões aqui da aí, vida. já temos aí 11 milhões de pessoas aí nos acompanhando. 12 milhões. Bom saber que tem desse tanto de gente aí acompanhando. Parece que o áudio tá bom, tá me ouvindo bem? Todo mundo tá escutando direitinho, gente? Comenta aí pra gente acompanhar aqui também. Eu tô te ouvindo muito bem, Marcelo. Ótimo, perfeito. Então colocar aqui em comentário. É, só um instante. Bora, Milena. Não consegui. Pronto, consegui agora. Então, vamos começar a brincadeira. Então, pessoas, quase boa noite. Hoje num dia animado, é calmo, né? Pouca coisa acontecendo no país. E então, nada mais propício do que a gente conversar sobre uma proposta de integração entre universidade e escola. Aí eu pergunto, doutor João Emanuel, o que é o projeto Música na Escola? Olha aí. Na verdade, o que é bacana desse diálogo que a gente está fazendo aqui, né? É que a gente vai conseguir, de alguma maneira, conversar também com outros, né? Que, de alguma maneira, não têm esse acesso ao projeto. E isso vai ser interessante para o pessoal conhecer um pouquinho do que a gente tem feito aqui, dessa articulação que a gente tem feito em Sobral, né? E o projeto Música na Escola, ele nasce, né, em 2018, comecinho do semestre de 2018, com a perspectiva de aproveitar, né, o elo que já estava sendo feito entre a Secretaria de Educação Municipal de Sobral, as escolas estaduais, né, levando música para a escola, né, e a música sendo realizada, né, fazendo os grupos musicais que já existiam, né, das extensões. E aí o que mais bacana foi uma disponibilidade da universidade, do curso de música, né, uma disponibilidade, no caso do nosso parceiro aí, da Secretaria de Educação de Sobral, né, na figura do professor Ebert, né. Então isso que Isso é deu muito esse... interessante. Isso é muito interessante porque já havia uma iniciativa com o estágio, essa iniciativa do projeto Música na Escola, como você colocou,
é uma iniciativa do curso de licenciatura em música do UFC em Sobral, de propor uma parceria com a Secretaria de Educação do município. E interessante que já haviam iniciativas com o estágio supervisionado, com o programa de iniciação à docência, de bolsas de iniciação à docência, mais conhecido como PIBID, posteriormente com o programa chamado Residência Pedagógica, que são ações que levam professores em formação, que estão cursando a licenciatura, para fazer um estágio, né, um estágio acompanhado, um estágio supervisionado na escola básica. Já tinha essa iniciativa de aulas de música no período curricular normal da escola. E também havia iniciativas pontuais de recitais, de apresentações artísticas, na qual a gente aproveitava essa comunicação, né, com os diretores, as diretoras, e nossos alunos, e tentava programar algumas apresentações esporádicas, mas que a gente percebia que não tinha tanta capilaridade, assim, o impacto não era o que a gente esperava ainda. E aí, o que a gente fez, João? O que a gente inventou? Aí surgiu essa troca, né, de parceria. A gente conversou diretamente, teve uma reunião na Secretaria de Educação, né, de Sobral, e foi super bem acolhido, né, o que é muito mais bacana. O que é interessante é que a gente já tinha, como você bem falou, iniciativas de formação, né, que não só dos nossos estagiários, nossos bolsistas, que já tinham trabalhos dentro da escola básica, e aí a Secretaria, com esse suporte, deu essa integração do curso de música, das práticas de extensão que existiam no curso de música, dos vários projetos, desde a orquestra, da orquestra de violão, da camerata. Então a gente tem vários grupos que já existiam, que faziam apresentações pontualmente, só que o que é mais bacana é que a gente conseguiu uma contrapartida interessantíssima, que foi o Elo, né? Em que a gente conseguiu o espaço dentro da escola garantido, via secretaria, com a disponibilidade do traslado, né? E a gente conseguiu esse elo forte. Desde 2018 a gente vem fazendo bastante apresentação nas escolas básicas, né? A gente praticamente está conseguindo concretizar um sonho aí, né? Que é levar a música, né, para todas as escolas, né? Então a gente está quase chegando lá, falta acho que só 2 distritos desse total de escolas da rede municipal, e o que mostra a seriedade do projeto, né? Então a gente tem um zelo, um cuidado, né, que é feito, eu sempre brinco, né, é feito a muitas mãos mesmo, né? Então não é apenas nós dois, né, na coordenação, mas todos os nossos bolsistas, todos os parceiros, né, dos professores do curso, os agentes da Secretaria de Educação. Então a gente tem um elo forte, construiu-se um ciclo forte de parceria. E é interessante que é uma grande ação de parceria mesmo, você colocou muito bem. Porque quando a gente propôs isso em 2018, temos uma proposta interessante. Levar apresentações artísticas no formato de recital didático para as escolas básicas, mas para isso a gente sentia que precisava de uma abertura maior das escolas. Então a gente procurou diretamente a Secretaria de Educação. E fomos muito bem recebidos, né, pelo secretário de Educação, pela equipe, por toda a equipe, que logo topou. E aí a gente ficou com uma equipe inicial de voluntários, né? Então me ajuda a lembrar, era a Milena, o Jackson Crispim, a Rose. Tinha o Jonathan também. O Jonathan. Eu acho que a gente vai cometer o pecado de errar aqui, se for nomear aqui. Mas aí, o que acontece? Se vocês acessarem o site musicanaescola.sobral.ufc.br, musicanaescola.sobral.ufc.br, vocês vão encontrar lá toda a equipe marcada. Baixei demais. Então aqui é a equipe responsável mais à frente, né, do eixo de formação, que a gente vai falar daqui a pouco, e a equipe do recital didático. Você vê que a mais legal é a que tem comida, claro, é do recital didático. Não, mas é muito, muito interessante. Tem muita gente que já está desde 2018 e que agregou a partir de 2019. A gente vai já agradecer a cada um deles aqui, mas nesse primeiro momento é estabelecer para
as 21, agora 20 pessoas que estão nos ouvindo, o que Obrigado, é gente. o Música na Escola. Então, é um projeto de parceria entre a licenciatura em música, né, em ensino superior, e a educação básica na Secretaria de Cultura da Secretaria de Educação de Sobral. O primeiro ponto nós levamos uma proposta já desenhada de levar recitais didáticos às sextas-feiras, pela manhã, no começo era só pela manhã, e teve uma abertura muito forte, uma abertura muito, muito generosa por parte do secretário da equipe, o secretário de Educação, o professor Herbert Lima, e a sua equipe na secretaria. E desde então, a gente conseguiu fazer uma série de recitais, né? Para ser mais preciso, vocês também podem encontrar no site musicanaescola.sobral.ufc.br ou no próprio Instagram aqui, que o professor João está usando, ou no Facebook, também, @musicanaescola.ufc. Lá você vai ver que em 2018 nós fizemos 21 recitais didáticos em 15 escolas, com 9 grupos musicais, e atingindo diretamente 3.185 alunos. Então, e a gente foi muito aprendendo à medida que fazia, né? Porque ia todo mundo, então a gente tentava observar o que conseguisse e tentou estabelecer, vamos dizer assim, uma sequência. Mas o importante é que em 2018 era um projeto, vamos dizer assim, pioneiro aqui, de apresentações artísticas e com alguns estudantes voluntários. E a gente, nós éramos poucos, né, em torno de 6, 7 pessoas, né, o João, eu, e os estudantes que participavam, eu lembro aqui Milena, Jonathan, Crispim, a Rose e... O Jonathan. Jonathan já foi. Já que vem. E... acho que eram só eles mesmo. Mas já que vem. E a gente tentou estabelecer, montar, criar um formato de recital. Que a gente estudou, a literatura dizia que tinha algumas críticas aos recitais didáticos, porque normalmente eles eram muito conteudistas e apenas, vamos dizer assim, históricos. Eles falavam sobre os compositores, eles falavam sobre os tipos de instrumento, mas ficava uma coisa um pouco distante, não falava assim, propriamente de aspectos relacionados à capacidade de perceber e de reconhecer estruturas sonoras musicais. E a gente ficou muito interessado em, primeiro, como ensinar a partir de um recital didático, né, que é expositivo, é basicamente uma exposição, né, uma apresentação artística. Como realizar de uma maneira que os estudantes da escola básica aprendessem alguma coisa sobre música e não sobre história ou sobre outra coisa. E, ao mesmo tempo, como envolvê-los um pouco mais. Então, a gente foi desenvolvendo maneiras... Isso. Então, a gente foi desenvolvendo maneiras de como falar, de como apresentar, de como se organizar, quais as funções. E aos poucos a gente foi, e no final de 2018 a gente chegou num formato interessante. E em 2019 a gente decidiu ampliar, não foi, João? E o João trouxe a ideia de um eixo de formação de professores. Como foi isso? Eu acho que a gente percebeu, né? O que é bacana desse projeto, é que a gente foi percebendo e se sensibilizando com as possibilidades, né, que esse projeto poderia ter. E eu lembro que a primeira possibilidade foi o que a gente pode levar dos grupos que já estão aqui, grupos de alta qualidade que estão na universidade, o que a gente pode levar para dentro da escola, né? E foi muito bem acolhido. E aí no caminhar a gente percebeu também a ideia de fincar, né, mais os pés dentro da escola com a ideia das formações, né? Então aí surgiu a perspectiva de levar capacitações, cursos de aperfeiçoamento junto à rede de professores, seja eles de artes, pedagogos que atuam com arte, né, arte educadores que estão na rede. E mais uma vez foi super acolhido, né? O que chama a atenção é
essa receptividade que a gente sempre teve ao levar as propostas, né? Porque sempre é desafiador, tanto do nosso lado, né, quem está de cá, quanto para o lado de lá, de encarar mais um desafio de como fortalecer as artes, né, no caso a música, dentro da escola básica. E o que foi mais interessante foi a gente meio que teve que dividir para conquistar, né? Então, o Marcelo assumiu mais a ponta dos recitais didáticos, né? E eu fiquei mais responsável pela parte das formações, né? Que também é algo que também é próximo, que é muito do que eu trabalho dentro do nosso curso, né? Do curso de música da UFC Sobral. E aí nasceu sem saber como é que seria feito, né? Mas ao mesmo tempo a necessidade. Então a gente viu uma possibilidade de contribuir com a formação dos professores de arte da rede e foi muito bem acolhido e aí foi atrás de como fazer, né? E aí a gente tinha um como fazer para os nossos alunos do curso, que já procuram a formação específica em música, né? Mas como fazer para professores de arte que não necessariamente têm formação na área, né? Então esse foi o desafio, mas foi muito encantador, né? A equipe aí que não deixa mentir, né? Que é a equipe de formação, eu acho que é a equipe do Música na Escola como um todo, que pôde acompanhar também esse crescimento do projeto, e foi um aprendizado conjunto, né? Sentindo com os professores as necessidades e estudando. Foi muito de estudo, né? De preparação, até chegar a um formato que foi bem aceito pelos professores, né? Aí eu vou aproveitar deixa para também perguntar desse desafio de implantar os recitais didáticos dentro da rede municipal, né? Esse desafio inicial, desde o comecinho aí, amadurecimento da estratégia em 2019 para você, Marcelo. Foi interessante, porque em 2018 teve o desafio de tentar fechar um formato inicial. Então a gente fechou esse formato de apresentação musical, apresentação artística comentada, e os comentários eram sempre tentando ajudar os estudantes a distinguir algo auditivamente, ou seja, a ideia não era apenas de uma maneira histórica, de uma maneira distante, mas realmente o que se aprende de música com o recital didático. Ele ficou dividido em 3 partes: a apresentação artística comentada, então essa parte didática, vamos dizer assim, era realizada pela figura do apresentador, da apresentadora. Hoje são 2 apresentadores, 2 apresentadoras que se revezam quando o grupo está se apresentando. A função desse apresentador ou apresentadora é de produzir um roteiro na qual tenta, de alguma maneira, linkar conteúdos musicais da apresentação que vai ser realizada com os estudantes. Depois dessa apresentação comentada, tem um momento de percussão corporal, no qual a gente tenta não falar e faz um jogo de imitação, né? Então, por exemplo, normalmente começamos com algo como... Aí as pessoas repetem e assim a gente vai colocando situações mais complexas, essa percussão corporal. Então, usa palma, outros timbres, a palma assim, estalos, o som da mão batendo no peito. Então vai explorando alguns timbres com o pessoal, estimulando essa criatividade dos alunos. Normalmente eles ficam bem empolgados, bem eufóricos. E, para finalizar, a gente faz o que a gente chama de uma roda de conversa, que no começo, bem no começo de 2018, nós conversávamos sobre temas que surgissem dos estudantes, e no final de 2018 para 2019 a gente decidiu direcionar para aquilo que a gente tinha falado no primeiro momento da apresentação. Então, se a gente falava, por exemplo, da diferença entre melodia e acompanhamento, então, quando fosse na roda de conversa, a gente ia perguntar para o pessoal se o que eles lembravam. Então, eles falavam, que tem um som sozinho e depois vem todo mundo junto. Aí isso, melodia e acompanhamento. Às vezes normalmente o pessoal lembrava exatamente o nome. Então, melodia e acompanhamento e tudo. Então, ficou a apresentação comentada, a apresentação artística musical comentada, com uma percussão corporal com os estudantes, que o apresentador, a apresentadora levava,
conduzia, né? Regia, e um último momento de roda de conversa, que passou a servir como uma revisão. Então foi desafiador, porque no começo a gente não sabia quantas pessoas... Primeiro que a gente tentava tocar acústico. Então o fato de tocar acústico num espaço aberto, como normalmente as escolas aqui normalmente elas não têm um teatro, ou então elas não têm um auditório, elas têm um pátio ou uma quadra. Então era nesses espaços que nós nos apresentávamos. Então era um grupo de choro, era uma orquestra de violões, era um grupo de canto coral, era sempre nesses espaços assim. E no começo a gente não tinha essa ideia, não tinha critério para dizer, poxa, vamos fazer algo mais compacto, vamos direcionar a quantidade de estudantes, mas por quê? Vamos experimentar para ver até onde vai. Até que a gente foi numa escola, né? Alguma coisa Monte, eu esqueci o nome da escola agora, mas nessa escola foram cerca de 400 crianças ao mesmo tempo. E foi aí que a gente viu que tinha um limite. E aí a gente começou Então esse foi um dos desafios, né? De começar a regular que para uma apresentação acústica, como nós fazemos, tanto falando quanto tocando, até 120 crianças é interessante. Outro desafio interessante foi que as crianças conversavam durante a apresentação. E a gente achava, obviamente, que eles não estavam prestando atenção, estavam distraídos, não estavam gostando, ficar até desmotivado. Porque eles eram ouvindo, era a gente tocando, fazendo a apresentação, e eles conversando bastante, eufóricos e tudo. Quando eu chegava na roda de conversa, eles falavam com uma propriedade sobre o que eles tinham ouvido, que a gente achava que eles não tinham ouvido, mas eles tinham, falavam com propriedade que nos surpreendia. Realmente, a gente não esperava, porque... e aí a gente foi entender por quê. Quando a gente mesmo, adulto, quando a gente vê alguma coisa que a gente acha muito legal, ao vivo, um show, a gente para e conversa, e cutuca assim, o colega e fala, quer falar naquele momento. Hora. E as crianças, e as crianças são assim, elas querem compartilhar o que elas estão sentindo, pensando naquele momento. Foi aí que a gente aprendeu que as crianças ouvem de uma maneira ruidosa. Opa, quase cai. E a maneira de fazer, e uma maneira de combinar que as crianças conseguissem ouvir e o som que elas fizessem não fosse maior do que o do grupo musical e que houvesse algum acordo, foi de dimensionar o número de estudantes por apresentação para ser entre 100 e 120 crianças por apresentação. A gente percebeu também que outro desafio foi que no formato de recital didático que nós ainda fazemos, crianças do chamado ensino fundamental 1 têm mais dificuldade para acompanhar porque pela nossa própria forma de se relacionar. A gente, um exemplo disso foi que na roda de conversa, por exemplo, depois de uma apresentação, a gente perguntou, vocês, quem ouviu isso, levanta a mão. Alguém quer falar? Levanta a mão. Aí todas as crianças levantavam a mão. E a gente achava, então, pode falar. Aí a criança, não, eu só levantei a mão. Então, assim, eles imitavam o que a gente estava fazendo, mas eles não necessariamente respondiam. Então, a gente não sabia que essa característica dessa fase do desenvolvimento das crianças levava a esse comportamento de imitação e não necessariamente de inquirir, né, de fazer perguntas. Então, foi uma série de aprendizados. A gente aprendeu muito sobre escola. É interessante registrar que nesses recitais didáticos, todos, sempre teve uma representante ou um representante da Secretaria de Educação nos acompanhando. Algumas vezes foi o Márcio. Em 2009, passou também a acompanhar a Fernanda. E na grande maioria, teve a Elaine. A Elaine Ramos foi a que mais acompanhou. Foi ao maior número de recitais. Mas teve também bem no começo, que engravidou, eu não lembro, ela também foi bem legal no começo. Porque nessa parceria, nós da UFC tínhamos o formato, o conteúdo e o pessoal. E a SEDUC entrava principalmente com o translado e o preparo das escolas. Então todo esse trabalho de ligar para as escolas, ver quais tinham disponibilidades, porque as escolas têm organização, apesar de pertencerem ao mesmo sistema, elas têm organizações particulares. Então, às vezes, em certos dias,
já tem um evento marcado na escola, então não dá para receber o resultado didático, e é uma coisa sempre dialogada, né, pelo que a gente acompanha, da coordenação da Secretaria de Educação com as escolas. Então, assim, pelo que a gente percebeu, não há algo, o recital vai para aí, e aceitem. Não, é sempre, será que dá certo? E isso acaba tomando um tempo, dá um trabalho. Então, a Seduc foi muito, muito importante pelo translado, para conseguir o translado de ônibus para toda a equipe, e lembrando que é uma coisa delicada, porque não pode atrasar, não pode atrapalhar. Esse ônibus que nos busca é o mesmo ônibus que faz o transporte escolar das crianças, então a gente tem que ser muito rigoroso com o horário. Essa coisa de preparar as escolas, então a gente chega nas escolas e essa pessoa, essa representante da Secretaria de Educação prepara uma sala para que os músicos consigam deixar as coisas, preparar, aquecer um pouquinho, ir para o lugar. É essa pessoa que faz essa comunicação entre a equipe da universidade com a equipe da escola. E por fim, também, tem essa parte de conhecer a essência da escola. Essas coisas que a gente só percebe vivenciando, convivendo no cotidiano da escola, visitando. Então, a Secretaria foi essencial. Sem a Secretaria de Educação, sem essa abertura da Secretaria de Educação nessa gestão, não teria sido possível tamanha capilaridade dos projetos de música na escola. Você perguntou das dificuldades, né, de implementar. Uma dificuldade do primeiro semestre foi conseguir visitar escolas dos distritos, né, porque aqui em Sobral você tem um município que é chamado de sede, né, ele é mais central, tem um maior número de escolas, e tem alguns distritos que distam, às vezes, 30, 40, 50, até 60 quilômetros. Então, não é um translado fácil, às vezes. Então, foi muito... E a gente chegou com uma proposta, a gente tinha uma proposta de, em até 2 anos, conseguir ir a todos os distritos, né, da Secretaria que a Secretaria de Educação atendia no Fundamental 2. E, pelos nossos números, a gente conseguiu. Só que poucas escolas a gente não conseguiu atender ainda, pouquíssimas, mas a gente conseguiu ir em praticamente todos os distritos e sedes. Só não atingiu todas as escolas do Fundamental 2. E isso não teria sido possível sem essa abertura, esse empenho mesmo da Secretaria de Educação de Sobral. Então, uma coisa também que eu acho interessante falar, Marcelo, é a questão dessa mudança, né, da própria escola, né, no momento que o projeto é acolhido, né, eu acho que tem uma diferença aí, que é esse simbolismo, né, que a arte, que a música traz. Quando chega na escola, ela tem tem um encantamento ali gerenciado, que da ordem do desejo mesmo, né? O pessoal quer fazer música ou quer aprender música, e eu acho que esse levar os grupos musicais para dentro da escola faz com que os alunos vejam que não é tão distante assim, literalmente, né? O instrumento não está tão distante dele, né? O aprendizado dele pode ser fomentado, né? E o que é bacana, que a gente acaba divulgando não só o trabalho que é feito no nosso curso de música da UFC Sobral, mas também os outros espaços de formação, né? No caso, a Escola de Música de Sobral, que também tem aulas de música, né? Eles descobrem que isso é gratuito, né? Que isso tem para quem é da rede municipal. Então, é um elo, né, que vai se constituindo, e a gente tem um fortalecimento da área de arte, de uma maneira geral, dentro da escola, a partir do viés da música, né, que é o que a gente está usando como linguagem de comunicação, né? Então, acho que é esse poder de transformação, né, que é diferente da argumentação, né? Então, a gente tem um agente ali a nosso favor, que é o poder de transformação a partir da arte, né, no sentido de engajar, de mobilizar. Né? Exatamente, de sensibilização. Então, essa sensibilização é tão interessante. Isso que você falou, talvez seja o maior impacto do música na escola. Essa sensibilização do potencial da educação musical, ou seja, do ensino de música formal, planejado,
na escola por profissionais formados, habilitados nisso. Então, assim, essa sensibilização que a gente constata através desse retorno que as pessoas dão, dos estudantes, dos professores, diretores, da própria secretaria, da dirigência da secretaria, relatando esse aspecto qualitativo de se expressar através de arte, de fruir, né, de apreciar música ao vivo, e a gente... É como se fosse uma cerimônia formativa que é difícil a gente dizer o que está formando, porque está no campo da expressão, está no campo da subjetividade. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa, por ser subjetivo, não é uma coisa dispensável, vamos dizer assim. Porque você veja, nesse período de distanciamento social, está no meio de uma pandemia, e você veja que algumas atividades passaram a ser praticamente essenciais, né? Como a fruição de arte, o cuidado físico, um cuidado melhor com a alimentação. Então, assim, nesse campo de promover uma socialização com a maior sensibilização, com maior qualidade, na qual as pessoas estão mais sensíveis no sentido de estar atentas, com os sentidos refinados para interagir um com os outros, mais, vamos dizer assim, no sentido amplo, mais educados, e ao mesmo tempo explorando uma capacidade expressiva até então talvez não aprofundada. Nesses dois aspectos, a educação musical, a educação artística no geral, e a gente está falando aqui da educação musical, tem um potencial infinito, um potencial ainda não desvendado, ainda não desvelado, mas que todas as evidências apontam para uma transformação qualitativa muito profunda, muito significativa. Então, dentro a educação musical, dentro desse processo de formação para a cidadania que a escola básica propõe, é o elemento essencial pelo qual as pessoas não podem passar sem. Nesse sistema de ensino universal que nós adotamos, as pessoas não podem passar sem. E a gente está justamente, via o curso de música e via essa parceria, tentando chamar a atenção para esse aspecto, que é um elemento importante que precisa ser considerado. A Secretaria de Educação do Sobral, a municipal, ela tá sensível a isso. Eles têm limitações administrativas, financeiras, né, de contratação, de alocação, mas após a música da escola, após esses quase 10 anos de existência do curso de música e de várias iniciativas, mas mais especificamente também, né, veio a se somar nesses últimos 2 anos e meio o projeto Música na Escola, já foram contratados mais professores, né, 16 professores de arte, sendo que desses, eu acho que 8 são egressos do nosso curso de música, e nessa sensibilização que a gente estava falando, a gente percebe como as escolas têm vontade de participar desse tipo de fazer artístico que a gente promove, que a gente leva, né, para as escolas, e isso vai ser potencializado ou operacionalizado com a contratação de professores de música, e a alocação dentro dos projetos pedagógicos das escolas. Então, a gente, no projeto de música na escola, tem alguns objetivos. Um desses objetivos é a sensibilização das escolas de ensino básico para a importância, a necessidade, vamos dizer assim, do ensino de música, ou seja, a educação musical, né, o ensino de música de uma maneira formal nas escolas. Porque a música acontece, música tem na escola, música sempre esteve na escola. O que não tem o que ainda não tem de uma maneira tão sedimentada quanto nós gostaríamos, é a educação musical. Ou seja, essa maneira planejada, com avaliação, com didática, com preparo, para ajudar as pessoas a se expressarem musicalmente. É isso que a gente está trabalhando, defendendo, formando, fortalecendo. E, João... É muito... Pode falar. Não, eu ia puxar para outros pontos, mas pode falar. O que é muito bacana dessa perspectiva do projeto, né, que ele abarca essa sensibilização a partir da apreciação musical, né, dos grupos já existentes no curso e grupos convidados, né, que é também importante ressaltar, né.
além dos grupos de extensão, né, que são vinculados ao curso de música, teve muitos colaboradores, né, de grupos musicais, parceiros, né, que também compraram a ideia e foram até as escolas também compartilhar e trocar conhecimento, né, que eu acho que a grande sacada dos recitais didáticos é que ela aproximou, né, esse fazer, né, musical em loco, né, na experiência, né, e é muito marcante, se você pegar pela memória, qualquer um de nós aqui que teve esse impacto de ter visto na sua escola um grupo musical de alta qualidade, você guarda isso na memória e isso fica para a tua formação, né? Então você guarda com zelo e isso é uma sementinha, né? Daqui a pouco você vai estar querendo também aprender, né? E aí entra exatamente nessa outra vertente do projeto, que é na perspectiva da formação, que é onde a gente vê o potencial também de quem já está dentro do quadro de professores, né? Que de alguma forma já atuam com ensino de arte na escola, né? Muitas vezes ainda nesse processo de adequação da formação, mas muitos deles também já buscaram essa formação, especialização, né, complementar para atuar melhor na área. E aí a gente viu o potencial, a partir do eixo de formação que a gente criou do Projeto Música na Escola, em dar esse elo, né, de como fazer, principalmente no que diz respeito à nossa área de formação, que é música, né. E foi muito interessante, que foi na hora que surgiu a disponibilidade, né, de interagir com o grupo de formação que acontecem, é muito importante destacar, né? Então, a Prefeitura Municipal de Sobral, ela fomenta encontros mensais de cada área, de cada linguagem, né? De formação continuada, né? Exato, né? Então, mês a mês, eles têm um dia, né, um turno, que eles se encontram para se capacitar, né? Então foi muito interessante e acolhidos, né? A gente, enquanto grupo, enquanto eixo de formação, a gente foi, primeiro, vamos ver o que é, né? Vamos entender como é que eles já fazem. E foi muito bem acolhido, né? Pela equipe como um todo, Edna, Carol, Emanuel, né? Que nos deram esse suporte, né? Deixa eu entender como é que eles fazem, né? Para a gente não chegar tentando propor uma coisa sem conhecer o que é a realidade, né? Então foi muito... Só para clarear aqui, para quem está nos ouvindo e talvez não conheça o projeto, né? Em 2018 tinha o recital didático. Em 2019, nós continuamos com o recital didático, que enfocava as apresentações artísticas para as crianças do ensino fundamental, e acrescentamos um eixo de formação. Neste eixo de formação, o professor João coordenava uma equipe de estudantes né? Passou a coordenar um grupo de estudantes da graduação que pensavam, montavam e executavam cursos de assuntos, oficinas, né? Voltadas para as necessidades mais práticas dos professores em sala de aula. Então, por exemplo, tem curso de educação sonora, curso de percussão corporal, curso de construção de instrumentos, que a gente chama de oficinas porque são bem práticos. Então, a gente, pelo recital didático, atingia as crianças e alguns professores pela parte da apreciação e pela parte didática, de capacitação para conseguir também realizar algumas atividades de música na escola, a formação de professores que já estão inseridos na rede. Então, assim, não necessariamente professores que foram formados por nós, professores interessados em geral. Então, é muito interessante porque a capacidade de atingir, de beneficiar pessoas indiretamente é grande, porque cada professor trabalha com quantos alunos, né? Quantas turmas que possuem, que são preenchidas com quantos alunos. Então, esse trabalho do João é interessante e que no começo não foi fácil, né, João? Porque teve que inventar como fazer tudo, então, e tinha que estudar muitos livros. Diz aí como é que foi esse começo esse primeiro semestre de 2019 na preparação na invenção, né, desse novo eixo. Foi uma descoberta, né, porque o foco do trabalho até então tinha sido os recitais, né, então a gente estava meio que aprendendo como fazer o recital e estava testando possibilidades. E quando foi na formação, a gente teve que mais ou menos uns 3 meses para se adequar, em que a gente teve que visitar as formações da SFAPEG, teve também
esse trabalho de estudo dos materiais, para saber o que a gente vai ofertar, qual seria a primeira oficina que a gente ia pensar. E teve um trabalho, então, por trás das cortinas, né? Em que a gente fez todo um estudo, uma preparação, um treino, testagens, né, conosco, testagens fora, né, com alunos do curso, com alunos da pedagogia, com alunos de outros projetos em parceria. E o que é mais bacana é que teve uma boa troca de experiência, uma boa receptividade por parte dos que contemplaram esse curso, né? E a gente viu que tinha um potencial muito grande para realmente contribuir com a formação dos professores da rede, né? E foi aí que a gente foi amadurecendo a ideia. A gente chegou a ofertar, no ano de 2019, acho que quatro oficinas, né, ao todo. E dessas 4 oficinas, a gente ofertou não apenas para os professores da SEDUC, né, da Secretaria de Educação do município de Sobral, mas também para pedagogia, para 4 portas na mesa, fez uma oficina lá no ECOA, né, no edital que teve. Então, a gente fez lá em Varjota uma oficina também, a gente chamou de mix, né, porque a gente fez um compilado dessas oficinas para as crianças e adolescentes de lá. Então, a gente levou para Jijoca, de Jericoacoara. Então, teve uma ampla aceitação, o que mostra que é fundamental esse trabalho e, ao mesmo tempo, que também é um espaço carente, né? Então, houve convites vários, né, para a gente também dar conta desses espaços para a oferta dessas oficinas. Então, mostra esse cuidado na preparação e, mais importante do que o cuidado, eu acho que foi o feedback dado pelos professores, né? Então, toda oficina que a gente terminava, a gente pedia uma avaliação exatamente para aprimorar o trabalho que estava sendo feito, né? Vale ressaltar que, principalmente, o destaque da equipe de formação, né? Porque a gente também se reinventou, né? Então, a gente teve que, você vai ficar responsável pela parte mais de um trabalho da oficina. Na oficina de educação sonora, a gente teve que fazer 3 eixos, né? 3 eixos de formação. E aí, éramos 5, 6 contando comigo, e a gente meio que teve que se dividir. Vocês 2 ficam com isso, vocês 2 ficam com aquilo. Isso deu uma autonomia com responsabilidade para que eles se sentissem pertencentes, né? Então, não sou eu que estou coordenando, é um trabalho que é feito pelo coletivo mesmo, né? A gente faz cooperativamente. E isso não só fortaleceu, eu digo como coordenador, né, mas não foi interessante ver o amadurecimento dos alunos, né, que estavam envolvidos no projeto, né, desde a primeira oficina, né, da insegurança de como fazer, a última oficina, em que eles, né, se sentiram assim encantados com o feedback dos professores de arte, né, da rede municipal, né? Então, alguns deles tinham sido alunos desses professores. Então, eles estavam formando os professores deles, que tinham sido professores da educação básica, né? Então, aí aumenta ainda mais a responsabilidade e eles foram fundamentais nesse processo, né? Então, foi mais um condutor do que dessa experiência, do que o responsável, né? Na verdade, é uma responsabilidade conjunta. Deixa eu complementar uma coisa que eu acho que é importante dessa dificuldade, né? Não só fazer a experiência da oficina, de montar, testar e aplicar, avaliar, mas também teve um outro cuidado que a gente tá achando necessário, que é registrar. Então, a gente está, além de executar a oficina, de capacitar os professores, a gente está tentando também deixar isso registrado para que o professor possa consultar esse material posteriormente. Então, ele fez a oficina, mas ele não pode contar pela memória, né, são várias oficinas. Então, a gente também está cuidando de registrar o passo a passo do plano de aula, do plano de ensino que está sendo feito para cada um desses, isso aberto para eles consultarem posteriormente, né? Isso mostra o cuidado da equipe, né, com a formação desses profissionais que estão sendo capacitados. É interessante, porque assim, não apesar de a gente não ter a intenção de que o pessoal apenas imite ou replique algumas atividades,
ter um passo a passo, ter uma linha mais determinada de ação, permite ao professor da escola básica organizar da maneira que mais lhe cabe. Então, se ele entender a essência da atividade e tiver uma experiência, a experiência e a organização que você está propondo, né, escrita, de como fazer, ou seja, o passo a passo, o professor tem capacidade de, diante da sua realidade de trabalho, adaptar, reformular e até criar uma coisa diferente, uma coisa nova, dentro da sua atuação profissional. Então, isso é interessante. Não quer dizer que a gente trabalha numa perspectiva de replicação, né? Imita o que a gente está fazendo e replica na escola, porque a gente já sabe que isso não funciona. Mas o que funciona é a pessoa ter ferramentas, ter opções, ter perspectiva de o que pode ser feito. Eu queria mostrar aqui rapidamente, convidar todos vocês a visitar o site do Música na Escola, né? Música na Escola, aqui não está espelhado, né? Mas musicanaescola.sobral.ufc.br, lá vocês vão poder acompanhar, eu coloquei hoje à tarde, um relatório desses últimos 2 anos, no qual vocês podem ver o que acontecia. Tem uma coisa que eu queria destacar rapidamente, que é essa... Se você colocar aqui. A cada semestre tem uma avaliação conjunta. Então, no final de cada semestre, tem uma avaliação conjunta da equipe do Música na Escola com a equipe da coordenadora lá da SEDUC, da Secretaria de Educação. E isso é muito interessante. Como é um trabalho educativo, ele precisa ser planejado e precisa ser avaliado. E essa avaliação conjunta, que a gente chama de alinhamento, né, uma reunião de alinhamento, é feita. Eu queria aproveitar para agradecer, até colocar aqui quem participa, né? Queria registrar agradecimento muito carinhoso, muito legal de quem está sempre com a gente, da nossa equipe, né? No caso, a Beatriz, o Ben Duarte, a Clara, a Eliduane, a Fran, que inclusive me deu um curso de como usar o Instagram hoje. Muito obrigado, Fran. Jackson, Jaqueline, que trabalhou com a gente no ano passado. Jonathan, Karine, Milena, Rose, Vitor e Jameson, né? Que está desde o começo é realmente a Rose, a Milena, o Jackson e o Jonathan. Da SEDUC, eu queria agradecer especialmente da Secretaria de Educação de Sobral. Eu queria agradecer a Carol, coordenadora do Ensino Fundamental 2, a Edna, coordenadora do Ensino Fundamental, a Fernanda e a Elaine, que são técnicas lá da Secretaria, que sempre acompanham a gente nas escolas, e o Herbert Lima, que é o secretário de Educação, que sempre foi entusiasta e sempre fez de tudo para que isso fosse operacionalizado, e continua reforçando isso. Na Secutiarte, eu queria agradecer, nós queremos agradecer ao professor Elvis Matos, que desde o começo foi um parceiro, vamos dizer assim, intelectual, de pensar também essas ideias, e também esteve à frente da Secretaria de Cultura Artística, a Maria Pinheiro, que está agora como diretora da Secretaria de Cultura Artística, a Dayana, que convidou, junto com a Maria Pinheiro, e ajudou aqui a operacionalizar tudo isso, e ao Miranda, que sempre esteve com a gente desde a graduação até agora, e agora é vice-diretor da Secretaria de Cultura Artística. Queria agradecer essa parceria, todo o trabalho. Também queria agradecer aos professores do curso de música, que compraram a ideia, já tem o projeto como se fossem também seus, e também agradecer os grupos musicais, né? Ao ZUPS, o Cantarolando, o Lágrimas da PS, finado Lágrimas da PS, a Orquestra de Violões, a Camerata de Violões, o Grupo de Choro, o Vocal UFC, o CAS, o Grupo CAS, o Quinteto Feminino CAS, muito bom. Então, queria agradecer a todos vocês. O que mais que a gente tem para falar agora no final? Próximos planos, eles foram meio barrados por causa da pandemia, né? Ixi, João caiu. Volta, João. Voltei. João. Caiu? Voltou. Voltei. Então, planos para 2020 era reforçar, né, os eixos de formação e de recitais didáticos, ampliar com mais cursos, promover visitas à universidade, mas com a pandemia está meio pausado, né? A gente tem até
enviou até um planejamento, uma sugestão de um cronograma de horários para a secretaria e tudo, está tentando assinar um convênio, mas está tudo em hold, está tudo em espera por causa dessa pandemia. Nesse momento, a gente está com a parte da equipe de formação, a gente está se reunindo semanalmente, né, e está trabalhando na construção, não só na construção das duas oficinas, né, que estão em formatação, que é de musicalização infantil e de jogos musicais, né, que é a gente ficou pendente essa de jogos musicais, né, a gente sonhou com ela para 2019, mas viu que não tinha como fazer no prazo previsto. E aí conseguiu pensar para implementar esse ano, né, essas duas. Apesar da pandemia, a gente continua, né, esperançoso, né, para que o mais breve possível essa situação se regularize, e a gente continua se preparando. Né? O professor é bicho esperançoso, né, não tem jeito não. Então, o que é bacana é que a equipe continua integrada, a gente se reúne semanalmente para poder ler, discutir, debater e preparar as duas oficinas. E também ressaltar, Marcelo, a ideia dos diálogos musicais, né, que já vinha acontecendo em 2019, com convidados externos, internos, para fortalecer esse elo, né, de formação, não só para os nossos alunos, mas também para os professores da rede. E aí também foi apresentado, muito bem recebido pela Secretaria de Educação de Sobral esse ano, né, e a ideia é que a gente consiga também trazer convidados, né, para reforçar essa capacitação. Eu espero que em breve, enquanto isso, a gente está adequando ao formato online. Então a gente está fazendo algumas testagens para fazer esses diálogos musicais. Eu acho que o que é bacana disso é que a gente não fica mais limitado à estrutura física, presencial, né? E aí a gente pode fazer esse elo bem além de Sobral, né? Então a gente pode convidar profissionais que possuem outras experiências. Então eu acho que em breve aí, acho que fica aí o convite. Acho que em breve a gente vai fazer a divulgação de algumas transmissões online de convidados, a gente continuar essas formações, mesmo que à distância. Ótimo. E das 18 mil pessoas que estão nos acompanhando, estou vendo aqui alguns alunos egressos, Evaldo, não sei o quê. A Milena, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, escreva aqui, que a gente tenta esclarecer, ou não. A Milena estava lembrando que a Sara Alves também participa na formatação dos cadernos, né? Isso. Ela é uma grande colaboradora, né? Não só na parte do registro, né? Mas ela também fez um belíssimo trabalho junto com o Marcos Aristides de avaliação das oficinas que estavam sendo feitas, né? Ela fez esse trabalho para cada oficina, das 4 oficinas que foram ofertadas, a Sara contribuiu nesse processo de avaliação. Então a gente partiu de uma avaliação presencial para uma avaliação virtual, com vídeo, com mensagem, né? Então isso fruto desse esforço cooperativo, né? Então ela é uma colaboradora e ela está exatamente auxiliando nesse processo de como fazer esse diálogo musical virtual, né? Eu acho que em breve a gente vai trocar umas figurinhas. Então, pessoas, quem quiser conhecer mais o trabalho, visite nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Vitória Vasconcelos Gomes está dizendo aqui que não conhecia o projeto. Então, Vitória e demais seres humanos que queiram conhecer mais um pouco, visitem o site. Lá tem um relato de cada ação que nós fazemos. Então, nós colocamos algumas fotos para as pessoas conseguirem visualizar um pouquinho. Colocamos um relato do que fizemos. Então, no caso dos recitais didáticos, a gente coloca até o tipo de repertório, o nome das músicas, o que foi trabalhado. A gente tenta ser o mais descritivo possível, né? Também tem nos acompanha nas redes sociais. E fiquem ligados, a gente também promove os encontros musicais, né, que são esses momentos de debate que atendem tanto professores da rede básica quanto estudantes da graduação. E eu queria direcionar para o final, né, já está acabando o tempo, mas para reforçar os agradecimentos da SEDUC e especialmente agradecer à Secretaria
à Secretaria de Educação de Sobral, a toda a equipe, agradecer a todo mundo da Secretaria de Cultura Artística da UFC e especialmente os estudantes que estão conosco, né? Eu já nomeei todos e todas, mas são pessoas que realmente abraçaram a ideia, estão fazendo a diferença e nós estamos vendo uma mudança assim, qualitativa muito significativa de amadurecimento, de percepção, de visão. São pessoas que estão tendo uma oportunidade ímpar de conviver com vários níveis, né, do sistema de educação, desde o ensino superior, de como preparar os professores, como fazer um curso, como dialogar com a Secretaria de Educação, como trabalhar com os professores, como fazer atividades formativas para as crianças. Então, começando a fazer elos que, com certeza, vão fazer diferença, uma diferença muito positiva na atuação profissional, na formação dessas pessoas. Então, é um privilégio. Eu acho que falo pelo João também, o João já destacou isso agora no meio da live, mas eu reforço, né, é um privilégio trabalhar com todos vocês. E muito obrigado por todas as pessoas que nos viram e até breve. Agradecer a todo mundo, reiterar aí os agradecimentos do Marcelo para as instituições, né, que são parceiras e principalmente essa equipe que faz o nome, né, do projeto. Acho que sem eles a gente não teria essa capilaridade, né, que o projeto tem hoje. Muito bem, Marcelo. Acho que mexi numa coisa errada. Mas é isso. Foi show, então... foi show. Pessoas, muito obrigado. E até mais. Acabou nosso tempo. Um beijo a todos e a todas. E vamos lá conhecer o Projeto Música na Escola. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau.